Olha, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe está de olho na qualidade do pescado e dos ovos de Páscoa, principalmente com relação aos brinquedos que são colocados dentro dos ovos. Quem traz mais informações agora é o repórter Cláudio Rocha. Olá, Cláudio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. Isso mesmo, o ITPS está de olho nessa situação, inclusive já vem intensificando as fiscalizações. Aqui comigo o diretor-presidente do órgão, o Cacá Andrade. Presidente, boa noite, seja bem-vindo. Em relação aos ovos de Páscoa, qual o procedimento que o consumidor deve observar? Boa noite, Cláudio Rocha. Boa noite, Gilvan. Com relação aos ovos de Páscoa, duas observações devem ser feitas pelo consumidor. Primeiro, na embalagem tem que constar de forma clara o peso líquido. O peso líquido é peso descontado à embalagem. E tem ovos de Páscoa que contemplam brinquedo, que é uma forma de atrair o público infantil. Então tem o brinquedo externo, nesse brinquedo tem que ter o selo do Inmetro e a faixa etária da criança. E tem o brinquedo interno que o consumidor não vê. Então, nesse caso, a gente aconselha aos pais que não levem para crianças menores de 4 anos, os que têm brinquedo interno, porque ele não vê o brinquedo, pode levar de repente um brinquedo que incorra em perigo. E o peso do chocolate, é só o peso do chocolate, não pode ser levado em consideração o peso do brinquedo. Na dúvida, pega no supermercado, na mercearia, vai lá e pesa. Esse peso tem que dar maior do que o peso líquido que consta lá. Em relação aos pescados? Em relação aos pescados, nós temos os pescados chamados pré-embalados, né, que são vendidos às vezes congelados ou não. O bacalhau normalmente não é congelado ou congelado. O peso tem que constar na embalagem descontado, né, a embalagem e descontado, no caso dos congelados, descontado o gelo, porque é o seguinte, tem pescado que é vendido congelado e é preciso que ele tenha uma proteção, uma camada chamada camada glacial para proteger, para o produto não se danificar. Então, tem que constar de forma clara aquele peso. O peso é o peso descontado dessa camada glacial. Se o consumidor tiver dúvida no local, vai lá e dá uma pesada. Esse peso tem que ser, né, naturalmente maior do que o peso líquido que está lá. E o peso líquido é o peso descontado à camada de gelo. Se você vai numa feira, né, você tem que olhar normalmente, em todos os locais, a balança. Se a balança tem o selo do Inmetro. Porque se tiver o selo do Inmetro, isso prova de que ela teve uma aferição. Um cuidado que deve ter, às vezes o vendedor na rapidez quer botar o peixe lá rapidinho. Quando ele bota o peixe, há um sobrepeso. E aí já tira. Então tem que ter calma, fazer a pesagem com calma até que o peso se estabilize. Mas fique de olho no peso e exerça seu direito. Agora, caso o consumidor desconfie de que algo está errado, que procedimento ele deve adotar? Primeiro, ligar para a ouvidoria do ITPS, né? 3179-8055. Segundo, se desconfiar no peso, não leve. Não leve porque é o seguinte, o papel do ITPS, o papel do Inmetro é defender o consumidor para que ele tenha uma relação justa. O comerciante venda, coloca um preço que se remunere, mas o consumidor tem que levar para casa exatamente aquilo que ele está comprando. Constatada a irregularidade, que punição está prevista? A previsão é de multas de R$100 a R$1,5 milhão, a depender naturalmente da gravidade da infração e da reincidência do comerciante ou do próprio fabricante. Presidente, muito obrigado pelas informações. Boa noite. Gilvan. Obrigado, Cláudio. Obrigado a Cacá Andrade também.